Primos, eles ajudaram a transformar a Casa Flora em uma das maiores importadoras do país. Fundada como um armazém de secos e molhados em 1970, a companhia apoiadora deste videocast acaba de completar 55 anos. Ela se consolidou como atacadista nos anos 1980 e começou a importar alimentos e bebidas a partir de 1992. A Casa Flora movimenta mensalmente de 50 a 60 contêineres repletos de vinhos, cervejas, destilados, azeites, massas e molhos, entre outros produtos. Ao todo são cerca de 1.300 itens de marcas que dispensam apresentações como Paganini e Paulaner. E os vinhos correspondem a quase 60% das importações. No Se Meu Inconsciente Falasse de hoje, Adilson Carvalhal Júnior e Antônio Pereira Carvalhal Neto, que todo mundo conhece como Júnior e Neto. Este podcast também é um oferecimento do Resposta, a maior plataforma de pesquisa e experiência do cliente e CRM do Brasil. É utilizado pelas melhores marcas, gestores que acreditam em dados e na fidelização por meio de experiências. Com tablets, QR Codes e outras ferramentas, a empresa orienta gestores de restaurantes a focar exatamente onde é necessário. Quer saber se sua equipe é atenciosa e rápida? Se o menu está agradando? Essa é a ferramenta que você precisa experimentar. Aproveite o cupom Experiência30 que você acessa por meio desse QR Code que aparece na tela e tenha 30 dias grátis. Bom, episódio especial, vamos começar já brindando, né, Júnior? É isso aí. Experimentar. Perfeito. Bom, saúde. Saúde. Viva. É um corte especial feito em comemoração aos 150 anos que eles completam esse ano. Então, um vinho bastante especial para eles. Queria começar falando um pouquinho de como é que foi transformar essa empresa, assim, ela não começa como importadora, isso tem muito a ver com você e com o Neto, de vocês transformarem essa empresa numa das maiores importadoras do país. Me conta como é que foi isso e como é que é o papel das listas telefônicas nesse processo. Veja, Bom, a Casa Flora nasceu como um mini atacado, depois vira um atacado de serviço, de respeito, atende bastante, principalmente a região sudeste, mas a zona cerealista era a zona onde vinha muitos clientes de todo o país, né? Então, tinha cliente do Acre, cliente do Paraná, cliente lá do Nordeste, enfim. Tinha um relacionamento muito grande com todo o mercado, porque essa região era uma região que tinha essa característica até o final dos anos 80. Quando eu comecei em 89... E aí você tem uma abertura do mercado com Collor nos anos 90, a gente comprava bastante alguns itens que a gente não importava, mas que a gente comprava muito de importadores que já vendiam para nós bastante. Então, uva passa, azeitona, bacalhau, toda a linha de frutas secas. Como a gente já estava crescendo, talvez fosse uma alavanca de crescimento começar a importar também esses itens para que a gente ganhasse mais força no mercado, mais competitividade, enfim. Plano de estratégia de crescimento de você ir direto num elo de cadeia. Mas foi meio instantâneo, assim, abriu a importação. Bom, vamos virar uma importadora ou isso foi, vamos testar esse mercado? Não, vamos testar esse mercado, né? Assim, eu digo, o mercado abriu em 90, mas a gente só conseguiu tomar esse passo em 92, quer dizer, teve até uma questão de convencimento interno, de risco a correr, e também começa com uma importação, né? Que você começa com uva passa. Trazendo tudo, com uva passa. Então, não é que você começa trazendo tudo, né? Você começa fazendo. Até porque, e aí, talvez a brincadeira séria que é a lista telefônica, que talvez a maioria das pessoas aqui, poucas que vão nos escutar ainda lembrem, mas é que você não tinha o contato com o fornecedor internacional, você não tinha o Google, né? Você não tinha... Então, você começa a buscar fornecedor, é um mercado que as pessoas conheciam um pouco o Brasil também não tinha relação comercial estável, e você tinha um mercado fechado, então... Para conseguir a primeira importação, primeiro o fornecedor foi, e aí você aí começa a viajar, e aí, óbvio, tinha um outro que eu já sabia que ia visitar, mas foi, poxa, não é possível que só tem esses dois que vêm daqui, então será que não tem mais gente? Aí você pegava um avião, chegava num lugar... Mendoza e Santiago eram um dos dois primeiros lugares que eu viajei, né, que eram onde você fazia uma viagem normalmente são onde principalmente fruta seca com azeitona eram os principais polos lá que exportavam para cá nessa época.
E aí chegava no hotel e todo hotel tinha uma lista telefônica no quarto, né? Era um padrão, principalmente esses que são mais comerciais e tal, e a ideia era pegar a lista telefônica e começar a explorar um pouquinho os que eu já conhecia, eu já tinha contato, tudo, mas era explorar fornecedores novos, porque muitas vezes se você tinha um ou dois só que exportavam para cá, provavelmente, muitas vezes, essas pessoas podiam estar pondo o preço que elas queriam e não exatamente no preço tal. Então, você começa uma busca e aí... E, ó, isso é um dos caminhos, né? A ideia outra também era você ir lá no supermercado, você visitar outros clientes, você visitar outros mercados para tentar prospecção de novos produtos. Então... E deu certo logo no começo ou o pessoal fala, gente, mesmo? Quem é você? Que história é essa? Não, os primeiros anos foram muito difíceis, eu vou dizer. Você não tinha um histórico também, né? Não tinha histórico, porque eu tinha histórico muito como uma empresa local, nacional, que era bem reconhecida, né? Já tinham 22 anos na época, mas não tinha um histórico de empresa importadora. Então você era muito conhecido no mercado interno, mas pouco no mercado externo, ou nada nesse mercado externo. E você tinha um problema país, né? Eu lembro na primeira feira de Anuga que eu fui em 95, a gente tinha uma questão Brasil, que as pessoas olhavam no seu crachá quando você chegava em algum stand, a pessoa, Brasil eu não quero vender ainda. Você tem uma Santa Carolina que vocês, enfim, né? Hoje é um super sucesso no Brasil, que a história deles tem a ver com a história de vocês, enfim, vocês ajudaram muito esse crescimento aqui. Exato. Vocês já têm esse case de sucesso para mostrar, quer dizer, hoje é muito mais fácil. Não, hoje é muito mais fácil, hoje, aliás, um dos temas de bastante orgulho para mim é essa questão de uma empresa que nasceu, né, de uma forma super humilde, super simples, ter hoje ser conhecida no mundo inteiro, quer dizer. Então é uma coisa realmente que para nós traz muito orgulho, mostra realmente que a gente foi por um caminho certo. E a Santa Carolina mesmo, como você falou, né, eu acho que é uma marca, não é a primeira nossa marca de vinho, mas talvez seja a marca mais icônica em termos de mostrar o que a Casa Flora se tornou, porque nós começamos aí em 97, 98, e acho que o crescimento da Casa Flora como relevância em vinhos passa também pelo crescimento da Santa Carolina como presença nesse mercado. Então, foram duas marcas que cresceram muito juntas e fizeram esse crescimento acontecer numa parceria de muito longo prazo, e foi uma identificação pessoal muito forte entre os estilos e valores que as empresas tinham. Então, realmente é uma simbologia importante para nós, a marca, dentro dessa nossa história. E a história da Casa Flora remonta ao avô comum de você e do neto, né, que é o Antônio Pereira Carvalhal, que montou o armazém a Casa Mussarela em 1950, né, um armazém de laticínios aqui no Brasil, né? O que mais você lembra desse avô? Meu avô ele inclusive faria anos ontem, né, ele é do dia 5 de agosto. E a meu avô é um cara muito marcante para mim. Eu tenho até a fotinho dele lá na minha mesa, né? Porque ele é um cara que ele me ensinou muito, né? Ele é um cara, aquele avô daquela geração antiga ainda, ele era duro ao mesmo tempo, mas ele era muito carinhoso, né? Não era duro, ele era firme, né? Um cara talvez mais seco, menos carinhoso assim, mas era um cara muito família, um cara que queria muito ao redor da família, né? Ele tinha um sentido de proteção da família, mesmo da maneira mineirinha, meio quieta dele de ser. Então, um enorme empresário, grande empresário. Eu lembro do meu avô, nos últimos anos de vida, já não tinha mais, que a gente já fundiu depois todas as operações de queijo, né? Aqui. Elas foram incorporadas pela Casa Flora. Foram incorporadas pela Casa Flora, depois na década de 90, né? Porque o negócio de queijo foi diminuindo e a gente não fazia sentido mais ter duas empresas, né? Quando a gente incorporou tudo e manteve só uma fábrica de queijo. Eu lembro no final da vida dele, ele já com mais de 80 anos, desenvolvendo produtos novos, né? Com o iogurte que ele ia vender na região lá de Três Corações, porque ele não tinha o CIF federal, ele tinha uma licença estadual, municipal para ele poder vender, então ele só poderia vender na região de Três Corações, quer dizer, micromercado, mas ele não fazia aquilo para ganhar dinheiro, ele fazia aquilo porque eu sentia nele um motivo de deixar um legado a mais para nós, sabe? Aportar alguma coisa a mais, deixar alguma herança a mais para nós. Então, isso me marcou muito, quer dizer, essa inquietude dele de nunca parar de trabalhar e de sempre querer. E não era um trabalho pelo dinheiro só, era um trabalho assim, poxa, o que eu vou deixar mais para os meus filhos, lá para os meus netos, né, que já eram grandes já. Então, o relacionamento com ele foi muito bom, é uma pessoa que realmente tem um baita orgulho e tento me espelhar nele o máximo possível. Você enxerga características dele em você, alguma coisa?
Acho que essa inquietude, sempre querer buscar coisa nova, eu acho que é uma coisa que eu aprendi muito com ele, né? Essa vontade de deixar legados e de você construir histórias, eu acho que é uma coisa que é muito dele. Eu tenho isso muito em mim nele e acho que ele foi uma grande inspiração para mim nisso. E aí a Casa Flora quem monta é o Adilson, o seu pai, né? Isso. O Amilcar. Isso. Depois entrou o irmão, que é o Antônio Ailton, que é o pai do Neto. Enfim, eu sei que vocês vão se confundir com tantos nomes com A. São nomes. São difíceis. E são sempre com A, porque a família inteira era com A naquela época. Do que você mais lembra desse começo da empresa? Assim, você era muito pequeno, mas assim, você viu essa empresa nascer. Como é que você lembra disso? Eu sou de 68, a empresa nasce em 70, né? Eu sou de novembro de 68, a empresa nasce em julho de 70, então eu tinha um ano e pouquinho, né? Eu lembro muito dos finais de ano, da Páscoa, da gente vir aqui, da caixa de bacalhau exposto, né? Aquelas barricas lá de azeitona, né? O cheiro da loja, né? Era muito legal, né? Hoje ainda sente-se, mas hoje em dia, até por uma questão de como você expõe os produtos, já não é mais tão assim, mas antes era tudo serviço lá por conchas, né? Então era um negócio que tinha um cheiro muito marcante, né? Gostoso, uma mistura daquela salmoura com bacalhau, enfim, que era uma coisa única, né? Por isso que eu gosto ainda, quando eu vou em alguma coisa que tem identidade, que tem cheiro, que tem personalidade, né? Acho que isso marca. E lembro muito disso, balcãozão, né? Era tudo balcão antigamente, né? Não era aquela coisa bem empório antigo, né? Uhum. Então essa memória desse tempo é muito legal e sempre um ambiente muito bom, né? Era sempre muito alegre, um clima que meu pai sempre cobra pra gente manter muito isso, né? O clima da casa, né? Ele sempre, eu acho que a inspiração, acho que ele não percebeu nisso, mas quando ele põe o nome Casa Flora, ele traz muito esse ambiente familiar para dentro da empresa, né? Tem que ser profissional, tem que entregar óbvio, tem que crescer, mas num clima muito amistoso, muito agradável, de muita amizade. Então ele cobra sempre muito isso da gente para que a gente mantenha sempre isso. Você resistiu a vir trabalhar aqui ou você já sabia, bom, em algum momento Na verdade, eu acho não, o que aconteceu comigo foi uma situação de insatisfação com a faculdade. Eu fazia engenharia porque eu era bom em matemática, aquelas coisas de plano de carreira que a gente não pensa direito, e eu vim trabalhar com meu pai numas férias, né, porque estava indo bem na faculdade, não sei se ia pensar em nova carreira, e eu fiquei um mês aqui com ele de férias. Mas lá na loja, né? Na loja, né? Fiquei um mês de férias, e nesse mês de férias eu adorei, né, trabalhar mais sério, né, não era só quando a gente vinha no final do ano ajudar, né, trabalhar um pouco mais sério. E aí eu transferi minha faculdade para a noite, e falei, pai, eu quero trabalhar durante o dia e aí eu estudo à noite. E aí eu amei o que eu fazia, eu vi que, na verdade... E no balcão você ficava, né? No balcão. Na verdade, naquela época você fazia um pouco de tudo, né? A gente era meio coringa para ajudar em tudo, né? E acho que é muito importante, né? Porque você passa por tudo sem nenhum privilégio, sem ser filho do dono, né? Inclusive, acho que pelo contrário, eles até testavam a gente um pouquinho, testavam às vezes os funcionários mais antigos, eu sempre brinco com eles, com aquelas épocas que vocês pegavam pesado com a gente e tal. Faziam um sentido de você realmente ver se você gosta mesmo daquilo e você tem valor. E acho que juntou desse momento de a importação abrir, de você começar a transformar um negócio dentro do próprio negócio. E veio uma consultoria que meu pai também, ele contrata no mesmo ano que o comércio, então essa consultoria também quer fazer mudança, e eu tô lá como filho também, querendo também mudar a empresa e trazer coisas novas. Então, acho que foi tudo uma sucessão de decisões tomadas que ajudaram muito para essa decisão minha de ficar aqui para sempre. Você já me disse também que não existe faculdade para ser comerciante, né? Como é que você define essa profissão? É engraçado, né? Eu acho que comerciante mesmo, o cara que tem essa questão comercial, ele tem que ter uma vocação para isso, e isso eu vejo que as pessoas meio que têm que nascer com isso. Eu vejo muito pelas sucessões de algumas empresas que tiveram aqui, que pessoas que tinham muita capacidade, mas que não pegaram e não conseguiram virar nisso daqui, né? Eu acho que o comércio, principalmente o comércio mesmo, aquele balcão, aquilo lá, é uma coisa que tem que estar na veia. Acho que o varejista, principalmente esse pessoal mais antigo, você vê que eles têm essa visão, e é uma coisa muito
muito curiosa, né? A gente podia ter fechado com vários fornecedores, a gente sempre visitou várias pessoas, a gente sempre escolhia algum que tinha alguma identificação que era além do produto, era além do preço, era além disso, era uma coisa que você sabia que tinha que ir por esse caminho. É uma coisa muito natural tomar algumas decisões para nós que parecia difícil, a gente tomava de maneira muito natural, sabe? Era muito automático isso na gente. E eu acho que é muito pela nossa história, e acho que é muito isso, essa questão de comércio na veia mesmo. Óbvio que eu não quero desmerecer nenhuma formação, e não é isso mesmo, que eu acho super importante, e cobro muito que meus filhos tenham, e que mesmo quem trabalha conosco tenha, é que eu acho que tem uma hora, a coisa do comércio em si, né? Eu acho que o comércio empresário, a parte comercial e a parte empresarial, até tem uma pequena diferença. Eu tive até que me preparar para ser um empresário talvez já mais maduro, né? E tem conflitos aí? Você tem que se preparar mais. Eu acho que quando você quer dar um passo além para você realmente estruturar a tua empresa, fazer ela crescer de maneira... Você tem que trazer formações empresariais que te ajudam muito nisso. Mas a questão do empreender, do comercial, daquela coisa nascendo... Tem um lado intuitivo. Intuitivo. Eu acho que é muito intuitivo. Isso eu acho que realmente é uma coisa que realmente, e a gente vê muitos empreendedores que nasceram assim, né, que com coisas, com sonhos, com visões, que elas eram super convictas disso, mas é difícil você provar para o cara que isso vai dar, por A mais B vai dar certo, entendeu? E aí, óbvio, quando você vai expandir, quando você precisa crescer, quando você precisa ir para um outro patamar, é importantíssimo formação, é importantíssimo você melhorar como base para que você realmente tenha mais argumentos e mais repertório para você continuar crescendo. Você estava falando um pouco dessa relação com como parceiro, enfim, a marca que vocês vão representar, vocês vão lá, né? Realmente muito, acho que ainda fica muito você e o Neto fazem muito esse papel, né? A questão da identificação tem um peso forte. Tem um peso forte. É muito importante, óbvio, o estudo de mercado é muito importante posicionar o produto dentro daquilo que o nosso consumidor busca, enxergando o futuro daquele produto. É muito importante você olhar players, competição, trazer todos os estudos de mercado possíveis que você puder pôr na mesa. Mas tem uma coisa que a gente tem que se identificar, porque eu digo, hoje é quase uma sociedade que eu tenho com o meu fornecedor, entendeu? Porque a troca de informação é muito grande, o crescimento lá de mercado é importante, como você conquista o longo prazo, e como a gente sempre pensa nesse relacionamento a longo prazo, a gente nunca pensa... A Casa Flora não é uma empresa de venda spot, de um in and out, entra e sai, a gente não é assim, não é uma característica nossa, tem muita gente que trabalha assim, eu acho que está tudo certo, mas não é característica nossa. Então, se é um relacionamento que é de longo prazo e duradouro, eu preciso garantir não só que aquele preço daquele ano está certo, mas que a gente tenha realmente uma visão de longo prazo igual, que a gente tenha valores parecidos, que a gente tenha planos de negócio para futuros de empresa parecido. Senão não vai dar certo. Vocês já tiveram uma relação com muito atrito que você, cara, assim, isso não está dando certo? Pouquíssimas e duraram muito pouco. Apareceu logo o problema e logo morreu, porque a gente não era aquilo que a gente pensava que seria e aí durou pouco porque realmente a gente vê que de repente logo apareceu que não era, que as visões eram pouco alinhadas e que realmente isso não valia a pena seguir. Vocês já venderam aquele célebre Liv Plaumisch, né, que é o vinho da garrafa azul, que hoje muita gente tira sarro desse vinho, mas ele foi importante, né, para a cultura do vinho. Você lembra desse processo? Muito. O Otávio Piva, da Expandia, que lançou esse produto, né, foi um produto certo, no lugar certo. Eu acho que ele fez um benefício ao vinho muito importante. Era um vinho que todo mundo achava chique, era uma garrafa azul bonita. Cada um trouxe a sua marca depois e eu vejo isso como o primeiro passo importante para o vinho no Brasil, o vinho importado principalmente, o vinho fino principalmente, começar a ganhar notoriedade e popularidade, né? Porque não é só notoriedade por seu vinho de mais alto valor, não, mas é uma notoriedade dentro de uma classe que estava iniciando, né, sua vida no vinho. Eu acho que foi um vinho muito interessante, eu acho que foi um vinho que ele abriu portas, né? E aí por que eu acho importante? Porque dele veio toda uma sequência depois de Itália, depois Chile, quer dizer, você começa a ter uma sequência daquele consumidor que iniciou por esse vinho
e depois crescendo o seu paladar e melhorando o seu paladar e indo para outras jornadas. Porque você acha que você começasse já com um vinho, talvez um vinho mais seco? Você acha que o mercado ia ter reagido bem? Você sabe que uma vez eu já faz uns anos isso, acho uns 10 anos mais ou menos, eu lembro que o principal mercado de lambrusco da Itália era para a Espanha. E eu perguntei para um espanhol, falei, mas por que se importa vinho lambrusco na Espanha, né? Tudo bem que é um lambrusco não tão doce como que tem aqui e tal. Falei, é o vinho de transição da Coca-Cola para o vinho, né? Então você precisa fazer um vinho, né, que é o vinho, talvez hoje é o vinho suave que faz essa passagem, tá? Mas você precisa ter um vinho que com o paladar do jovem que vai para o doce, né, da Coca-Cola, tudo, você precisa ter um vinho de passagem, né? Você precisa ter um primeiro passo, né, para o vinho. E o vinho tem essa vantagem, né? O vinho, diferente de uma vodka ou de um whisky, que muitas vezes as pessoas tomam a mesma marca pro resto da vida e mudam muito pouca coisa, o vinho, ele é um paladar que ele vai mudando, né? Ele vai evoluindo, ele vai lançando coisas novas, vai lançando muitas marcas e tendências e zonas e regiões e uvas. Então você tem essa particularidade de você ir sempre evoluindo, né? Então eu acho que você precisa desse primeiro vinho, ser um vinho que tenha, né, seja mais fácil de você beber, né, com mais drinkability, né, que a gente fala. E depois você vai evoluindo para paladares mais complexos, muito mais elaborados, né? Mas aí tem que ser dentro de uma evolução de paladar que você vai construindo. E teve vários produtos que vocês, quando vocês lançaram, assim, não eram, enfim, muito conhecidos aqui no Brasil, né? Acho que o arroz arbóreo, né? Eu acho que a gente ajudou muito a enogastronomia, né, de maneira geral. Eu lembro que você trazia poucas caixas num container, você consolidava um pouco de arroz arbóreo dentro de um pouco de massa, né? Hoje você traz vários containers por mês de ambos, porque hoje o mercado foi se consolidando. Com o Primitivo lá de Mandura, a gente foi uma das primeiras importadoras que trouxe essa tendência, né, vinhos da Puglia do Sul, que quase não tinha antes. A gente foi um dos primeiros importadores que lançou essas marcas. Eu acho que Casa Flora, ela tem como papel e como dever, né, sempre buscar produtos novos para trazer cada vez mais novidades e trazendo tendências do que estão acontecendo lá fora para cá. Então, e não só no vinho, né, na enogastronomia principalmente, óbvio, de outras categorias, cerveja, spirits em geral, tal, mas eu acho que, principalmente na gastronomia e lá nos vinhos foi bastante marcante isso para nós. E você imagina como teria sido sua vida se você não tivesse decidido trabalhar aqui? Eu já pensei nisso, mas é uma coisa engraçada, né? Eu sou de 68, eu comecei em 89, comecei com 20 anos aqui, ainda não tinha nem 20 anos, né, quando eu comecei aqui. Quer dizer, eu tenho muito mais anos dentro da Casa Flora do que fora da Casa Flora. É muito difícil me imaginar fora daqui. Muito difícil me imaginar como engenheiro, como uma carreira executiva. É tão engraçado porque ela foi tão marcante para mim, a forma que entrou e a forma com que a minha vida foi se misturando com a vida da empresa, né? Que eu não consigo alcançar o que eu seria como engenheiro, ou como qualquer área que eu fosse ter como executivo, porque é muito marcante como eu me identifiquei e como aquilo fez parte de mim e vice-versa. Então, como a empresa faz parte lá dessa minha vida, então, e da vida lá da minha família, então é muito difícil desagregar ou conseguir pensar fora da caixinha o que seria fora disso. E você e o Neto nunca brigam? Porque a impressão que dá é que não. Não, tem que ter. Não, tem que ter. Se você não criar... Se você pensar totalmente igual, um não está somando com o outro, né? Então, eu acho que brigar é a forma, né? Para mim, eu acho que discutir, você ter opiniões que divergem, mas se você tem o mesmo objetivo, você tem respeito, você tem a forma de falar com as pessoas e transparência, eu acho que é super bem-vinda, né? Porque eu posso ter uma visão, o Neto pode ter outra visão e não necessariamente ou a dele ou então a minha tá certo, pode ser uma terceira que seja fruto de ambas, enfim. Eu acho que isso vai te ajudando a um somar com o outro, né? Eu sempre entendi que se você pensa, sei lá, a gente está alinhado normalmente 90% das coisas, e esse 10% que a gente não concorda gera uma divergência. E se você tiver a maturidade, e óbvio que isso é aprendizado, isso vai com tempo a tempo, você souber e com muito respeito, né, lidar e tratar isso, eu acho que a empresa tende sempre a ser melhor, porque a mesma inquietude que eu tenho, eu vejo que ele tem,
a mesma vontade que a empresa cresça, ele tem. Então, assim, os principais valores são muito alinhados. Então, isso eu acho que gera uma força para que você tenha uma gestão compartilhada muito positiva, que é muito boa, muito saudável. O que te tira do sério? Me tira do sério, acho que algumas coisas, né, me tira do sério. Uma, muitas vezes, quando a gente não desempenha o nosso papel, né, a empresa, de alguma maneira, ela falha, né, ela não consegue atingir isso, me tira do sério. Me tira do sério, eu acho que eu gosto de muita transparência e de ser muito... De um trato muito aberto, né, e as pessoas, quando te escondem, ou você vê que tem conversas em paralelo que estão te enganando, eu acho que isso mexe muito com essa parte emocional, né, a forma com que muitas vezes as pessoas, elas, sei lá, eu sempre quis falar tudo às claras, tudo, e às vezes você vê que tem pessoas, sabe, fazendo conversas em paralelo, ou te traindo de alguma maneira, de uma forma que não é fair, então isso eu não gosto, isso mexe muito comigo. Mas assim, eu, graças a Deus, sou uma pessoa bastante bem resolvida, bastante tranquila, não tenho grandes dores, não, que eu falo, graças a Deus eu durmo muito bem a minha noite de sono, então, graças a Deus eu vivo com todas as dores do dia a dia e com todas as inquietudes que a gente tem, mas eu tenho bastante paz lá no meu coração nesse sentido. E uma pergunta clássica aqui já do videocast, o que é sucesso para você? É difícil, né? Porque muitas vezes sucesso você pode tem a ver às vezes com o seu momento de vida, né? Acho que sucesso, você vai até evoluindo a questão de sucesso, né? Mas como é o que eu falo, a minha história se mistura muito com a história da empresa, né? Eu acho que sucesso muito tem a ver com o que a gente chegou até aqui e aonde a gente vai conseguir levar essa nossa empresa. Eu acho que a gente tem um desafio muito importante, né? Com todo mundo que está em volta da empresa, começando com os funcionários, com os fornecedores, com os nossos clientes. Então, eu acho que o sucesso é a gente levar a Casa Flora ao maior alto nível que ela possa ser para o nosso mercado, né, como empresa. E sucesso pessoal, realmente, para mim, tem muito a ver com a minha família, né? Realmente eu consegui construir a melhor família possível, com os maiores valores possíveis, com os melhores valores possíveis, né? E com que todo mundo, né, se ame, seja feliz, né, e tenha realmente um bom relacionamento e que vença na vida, né, que eu consiga transmitir para eles esses valores que a gente acha importante para eles. Viva, um prazer, hein? Bom, Neto, agora vamos para o branco agora. Oba! Acho que estamos começando bem, né? E registrando que já estivemos juntos nessa vinícola em Mendoza. Bom, super oportunidade. Para você provar. Primeira vez, inclusive, que eu estava lá que eu fui conhecer a vinícola. Podemos servir? Impressionante, delícia, super. E um grande amigo, que é o produtor, né, o enólogo dessa vinícola, que é o Davi, né? Saúde. Saúde para nós. Muito bom. Como é que uma empresa familiar faz para chegar aos 55 anos? Não vale uma empresa decadente, assim, uma empresa em alta chegar aos 55 anos e para a família unida. Acho que dentro dessa uma visão do que nós entendemos como empresa unida, empresa de sucesso, acho que colaborou muito os aprendizados que nós tivemos quando nós tínhamos a participação dos nossos pais. Então, a alimentação, né, a educação que nós recebemos, dessa questão, laços familiares e valores familiares, eu tenho certeza que foi muito importante. Então, na hora que a gente fala em laço familiar, a gente já cria, né, uma palavra aí que eu entendo que seja respeito. E dentro desse mesmo respeito, transportar aí para um ambiente profissional, né, onde de maneira muito respeitosa, né, nós temos que ouvir e colaborar com aquilo que nós entendemos ser o correto, porque eu entendo de uma maneira, você entende da outra, o Júnior entende da outra, mas não que a minha esteja certa, a sua esteja errada, e eu acho que são complementos, né?
e entender, né, se por acaso a gente for por um caminho, o que deu certo e o que não deu errado e, né, se for o caso, voltar um pouco para ir por um caminho que a gente possa ter um pouco mais de sucesso. Então, eu acho que ouvir muito, saber se colocar muito, né, de maneira harmoniosa, porque toda essa nossa participação, ela reflete dentro da empresa, né? Então, se tem aí uma participação que gere ruídos ou que gere um atrito, infelizmente a empresa sente e, consequentemente, o mercado sente, que, consequentemente, os resultados sentem, né? Então, é conversar muito, criar uma agenda que seja muito produtiva. Puta, não deu certo, não chegamos a nenhum acordo, tá tudo certo. Daqui a pouco a gente tem que voltar no tema. Sim. Talvez a gente, um dos dois, ou um dos 4, ou um dos 10 não esteja num dia bom, então realmente não esteja num dia certo. E se cercar de algumas pessoas exatamente para colaborar com algumas visões quando tem algum tipo de divergência. Então, somar um pouco a nossa forma de conversar e somar com pessoas que de fato a gente confie para justamente nesses momentos de trava ajudar a destravar. Acho que resumindo a trajetória, né? Vocês teve uma transição de geração, a empresa foi pivotada mais de uma vez, né? Enfim, e profissionalizada, né? Às vezes muitas empresas que elas terminam ali só nessa troca de geração ou nessa mudança de, bom, a empresa fazia antes era uma atacadista, depois virou uma importadora. Teve várias mudanças assim nessa empresa, né, durante esse tempo. Né? Não, você pega numa trajetória aí de 55 anos, eu comecei, sinceramente, acho que foi por um acaso, não foi uma coisa planejada, até porque naquela época que eu comecei, por exemplo, nós tínhamos como referência de negócio uma loja, né? Onde você começou, né? Que foi onde eu comecei, né? Mas eu comecei de fato por um acaso, porque onde eu trabalhava era muito próximo dessa loja, então eu comecei na loja, comecei a ter contato com a loja pegando carona com meu pai, antes de ir para o banco, que era onde eu trabalhava. Estava no banco, né? Que banco era? Era o Banco Bandeirantes. Não vale falar, putz, grila, quanto tempo, hein? Tá bom? Nem sei o que você está falando. Segura com você esse comentário, tá, Dani? Que era ali na Boa Vista. E aí eu saía do banco e voltava para Casa Flora, exatamente para pegar carona com meu pai, para o meu pai deixar na faculdade. Então, esse foi o meu primeiro contato com a Casa Flora. Só que depois de 6 meses fazendo esse movimento, pegando essa carona com meu pai, que abria a loja, eu era responsável no banco de construir algumas visões para o banco comprar ou vender ações. E aí, na época, parecia que as visões que eu criava para o banco, eu começava a encaixar muito como produto e clientes, né? Porque o nosso negócio é produto, o nosso negócio é cliente, o nosso negócio é fornecedor. E eu falei, caraca, meu, e aí eu começava a interpretar aquelas visões dentro do negócio da loja. Só que naquela época não existia não existia automação, era tudo muito, muito manual. No banco não existia nem o Excel, ainda era o Lotus, mas tinham as mesmas funções, porque ambos planilhavam. Mas aquilo ali virou, né, mexeu comigo e as mesmas visões que eu desenhava, que eu aprendi a fazer no banco, eu comecei a enxergar aqui na Casa Flora. E aí chegou uma hora que eu falei, putz, me picou, sem querer me picou, né? Até porque não estava previsto de fato. Eu ainda almejava aí um pouco mais de movimento no mundo corporativo, então eu tinha a referência do banco totalmente hierarquizada, departamentos, cobranças, e a Casa Flora, né, naquela época a gente devia ter 20 colaboradores, e totalmente informal, nós estamos falando aí 30 anos atrás,
E então eu falei, muito diferente. Imagino que o banco super sedutor, aquela coisa de uma cultura corporativa, aquele poder, era uma outra realidade assim da estrutura da loja como era, né? Total, né? A gente tinha aí um cenário totalmente, né, totalmente conhecido em relação a processos, e uma Casa Flora onde essas 20 pessoas, todos, praticamente todo mundo fazia de tudo um pouco, que aí não era trabalhar no departamento, não era simplesmente trabalhar. Mas aquilo lá mexeu comigo, né? E aí chegou uma hora que eu falei com meu pai e ele falou, pô, mas você tem certeza? Eu falei, pai, eu acho que poderia ter uma experiência aqui, se por acaso eu achar que não valeu a pena, eu procuro outro emprego. Ele teve uma certa resistência a isso? Ele não foi resistência, ele trouxe uma observação, né? Exatamente aí pensando acho que mais em mim do que propriamente na empresa, porque nós estamos falando aí 20 anos, né? Se por acaso não der certo, né, de você trabalhar aqui na Casa Flora, procura-se um emprego e tá tudo certo. E talvez tenha aí um pouco mais de experiência para trazer. E aí ele falou, tá bom, combinado. Então não foi aquela transição, né? Foi um trupico que eu falo, né? Mas que aí acho que vai se aprendendo. E o Júnior já estava? O Júnior já estava. Isso influenciou de alguma forma? Não. Você viu seu primo lá? Não. Até porque todo mundo fazia de tudo, né? Eu acho que o que de fato me tocou foi exatamente as visões que eu desenvolvia lá no banco e que eu entendi que poderia estar colaborando com a Casa Flora. Isso foi o que mais me tocou. Os mesmos formatos de visão para ajudar a tomar algumas decisões, né? Mas enfim, na hora que você tem esse ambiente controlado, né, o banco, onde você tem um RH, você tem um departamento pessoal, você tem os departamentos financeiros, você tem toda uma estrutura. Eu achei que eu poderia estar colaborando naquele primeiro momento, mas não foi o que aconteceu. E eu falei assim, putz, peraí, né? Vamos persistir mais um pouquinho. Porque você achou que, bom, vou implantar tudo que eu aprendi e assim, sabe, bom, não é bem assim. Sabe aquela coisa? Tem uma receita aqui, vou replicar. Então não tem muito receita, não tem o manual, de fato. A gente entende que cada empresa é uma empresa, né? Cada empresa tem os seus momentos, mas de alguma maneira eu falei assim, não, pera um pouquinho, deixa eu perseguir um pouco mais, que eu quero entender hoje como é que é feito, devagarzinho implantando alguns pontos aí que eu acho que faz sentido colocar dentro de qualquer organização, e por acaso era a Casa Flora, era a empresa do meu pai, mas só que você acaba não colocando naquele tempo que você achava que ia colocar, você tem um pouco mais de tempo para ir colocando. E você diria que quando que você... Bom, acho que é missão cumprida. Quando, que ano, que 10? Não tem isso. Até hoje não tem a missão cumprida. Tem ainda todo dia que se tomam decisões, porque o mercado ele muda, né? Sim. Então o tempo inteiro a gente precisa estar entendendo como que você vai estar, de alguma maneira, trazendo uma solução para o mercado de uma maneira mais eficiente do que você trazia. E o que eu entendo, dentro desse parêntese que eu acabei de fazer, é que foi exatamente isso que eu busquei fazer desde o começo que eu estou lá. Então, no começo, a gente observava que tinha aí uma oportunidade em ter uma ferramenta de informação que trouxesse para nós, então beleza, vamos procurar um sistema. Tá bom. Aí daqui a pouco, onde a gente armazenava a mercadoria, tinha aí alguns limitadores. Beleza, vamos buscar aí Aí daqui a pouco, o formato que a gente transportava, ele poderia ser melhor. Beleza. E aí daqui a pouco, os produtos que a gente trabalhava no atacado
eu acho que a gente consegue ser uma solução melhor para o mercado, né, de restaurantes, supermercados, de uma outra maneira. Beleza, vamos montar um portfólio. Então, nessa jornada, então não é uma jornada de 1 dia, 2 dias, 1 ano, 2 anos, não. Tem todo um processo aí para você ir. E aí depois você vai colocando situações jurídicas, aí depois você vai colocando governança familiar, você vai colocando uma governança administrativa, então você vai o tempo inteiro fazendo alguns ajustes, mas sempre buscando fazer com que o teu negócio, ele de fato gere algum valor para o mercado. O produto é um dos produtos que Sim. hoje a gente leva como solução. Como é que você descreve a família de vocês? Um privilégio, né? Nesse final de semana, inclusive, nós tivemos uma reunião de família, onde todos os anos a gente se reúne, lá onde o meu pai, o pai do Júnior nasceram, né? Mas vocês compraram também a casa que era do seu avô, né? Você e o Sim. Júnior, para justamente manter esses laços no mesmo lugar, né? A nossa preocupação o tempo inteiro foi, tudo bem, negócio é uma coisa, família é outra, tá? Uma coisa, ela tem que caminhar de maneira saudável com a outra. Sempre existiu muita preocupação, né, a gente não fazer com que houvesse algum tipo de interpretação, primeiro da nossa parte e para o mercado também, né? E quando eu falo mercado, a gente está falando cliente, está falando fornecedor, está falando colaborador, está falando os stakeholders de uma maneira geral. Mas isso é agenda, isso é o tempo inteiro, isso é aprendendo, isso é ouvindo, isso é contratando consultorias e capturando aí boas práticas aí de outras organizações. Quantos vinhos foram por encontro de vocês? A família é grande, você imagina só, um encontro de família, vamos falar em caixas aí, lógico que depende do local, depende da temperatura, mas estamos falando em caixas aí para fazer com que essa reunião ela fique aconchegante, Sim. Vamos falar assim, né? Voltando para a questão da gestão da empresa, vocês nunca colocaram, assim, me parece, elegeram um líder, né? Vocês sempre tiveram uma gestão mais dividida. Isso tem a ver com o sucesso da empresa? Assim, você não ter aquela coisa de uma disputa de eu vou ser a pessoa que estou acima, hierarquicamente, essa gestão compartilhada contribui para esse sucesso? Sim, a gente tem que entender muito os momentos de fazer algumas viradas. Antigamente, muito da operação ainda ficava conosco diretamente. Né? Da família, você falou. Da família, principalmente de mim e do Júnior. Hoje, a gente já tem uma participação maior, né, de outros executivos. Sim, não, mas isso sem dúvida, vocês têm um CEO, sim, mas nesse momento da família, você acha que isso contribui, vocês não elegerem assim, não, olha, quem manda aqui sou eu, um familiar, assim, e isso ajudou a chegar aos 55 anos nesse... Eu acho que o compartilhar de ideias, eu acho que foi um dos pontos positivos aí que a gente... E saber, né, como executar esse compartilhamento de ideias. Né? Em certo momento, por exemplo, existiam situações onde 2 ideias elas atrasavam o processo. Então, existiram as fases nessa jornada Sim. que foram positivas e existiram as fases que foram negativas e existe essa consciência. Né? Hoje, por exemplo, nós entendemos que nós estamos numa fase muito positiva, exatamente porque você vai absorvendo e somando e não dividindo a posição. Mas tem que ter muito confiança, cada pessoa tem que ter muita confiança em si própria. Né? A base da relação, independente de ser ou não um sócio, se chama confiança. Uhum. Se não tem confiança, não existe relação. Isso a gente fala com os fornecedores, isso daí a gente procura transmitir para os fornecedores, para os nossos colaboradores, para os nossos clientes, porque inclusive dentro das relações pessoais, esposa, filho,
Se não tem se existe essa confiança abalada, fica difícil a gente evoluir na relação. E como é que você acha que as pessoas te enxergam, Neto? Putz, grilas, boa pergunta, hein? Eu tô aqui pensando aqui. Eu acho que às vezes me enxerga de uma maneira, ou em algumas fases, uma maneira um pouco mais firme, ou até na maioria das fases, de uma maneira um pouco mais firme, né? Eu tenho aí o mercado hoje é muito dinâmico, então é difícil você, né, ter tempo para você observar curvas, né? E tento implantar um pouquinho só que à medida que a gente vai conhecendo as pessoas, né, a gente vai flexibilizando naturalmente, né? Mas eu procuro ser o máximo objetivo possível porque o mercado hoje, infelizmente, não tem tempo, né? E procuro me cobro muito exatamente pelo fato de entender esse mercado e entender que se por acaso eu não levar essa solução, outro vai levar. E essa categoria de produto, não só produto eu importo, eu preciso importar um pouco mais de informação e saber transmitir essas informações, né, que é um desafio, né, que essa categoria, e sem distinguir um pouco perfis. Por isso, inclusive, que a gente trabalha com produtos de todos os perfis. Então, hoje nós temos vinho de 30 até 10 mil reais uma garrafa, exatamente porque a gente entende que existem os perfis. E eu me sinto responsável em estar conversando com todos esses perfis e de alguma maneira, agregando um pouco no conhecimento dessas pessoas. E você se enxergando, é assim também? Dessa forma? Eu me enxergando, eu sou assim também. Então, tenho que ter organização, tenho que ter agenda, a viagem, um calendário. Então, cada vez mais eu tento estar colocando essa cultura em todo o meu dia a dia, seja na minha pessoa física, seja na pessoa jurídica. O que você mais gosta desse trabalho? Educação. Educação. Quando eu falo educação, eu falo dessa troca. Então, nós estamos aqui tomando um vinho. Puta, beleza. Então, eu estou aqui conversando com você, estou tomando um vinho, que eu sei de onde que eu sei a uva, que eu sei a região, que eu sei um pouco dessa característica, exatamente porque tem esse solo, o enólogo tem um estilo, tudo certo. Mas eu estou, ao mesmo tempo, aprendendo um pouco com você, à medida que você vai me perguntando, e aí eu vou te respondendo, e eu tenho certeza que você está aprendendo comigo aquilo que eu tenho como história, aquilo que eu tenho como conteúdo. Então essa troca talvez seja algo que mais me alimenta aí dentro dessa minha jornada. Perguntei para o Júnior o que é sucesso, te pergunto, o que é riqueza para você? Riqueza é entender que, pegando o nosso negócio, eu contribuí de alguma maneira para o mercado, consequentemente para a sociedade. Agora uma pergunta-resposta, que é um dos apoiadores desse videocast, né? Vocês não operam um restaurante, né? Mas frequentam estabelecimentos, acho que quase todo dia, né? E há muitos anos, né? Com essa experiência toda, o que caracteriza, na sua visão, um bom atendimento, um atendimento excepcional? O que você acha que são os maiores erros que os restaurantes costumam cometer, inclusive na hora de serviço dos vinhos? Eu sempre gosto muito da simplicidade. A simplicidade, muitas vezes, ela aparece com uma abordagem leve, com uma abordagem equilibrada, uma abordagem humilde. E a abordagem, né, ela é muito pessoal. Tem gente que prefere de uma maneira, outras pessoas preferem de uma outra maneira. A minha é uma abordagem leve, uma abordagem mais informal. E aí tem que, cada profissional tem que ter um pouco da leitura, né, das pessoas que eles vão estar servindo, para entender que tipo de abordagem que essa pessoa está esperando, e colocar pequenas informações, né, que vão fazer com que a pessoa não só
tome um vinho, mas que ela tome um vinho com informação. Saúde. Saúde, Dani. Prazer. Prazer.